A vida nos parece injusta muitas vezes. Nos parece não. A vida é injusta. No Brasil, por exemplo, nesse exato instante em que vos falo, no meu local de fala, em terras tupiniquins, 5 pessoas têm renda equivalente a 100 milhões de pessoas. Ou seja, 5 brasileiros têm renda equivalente, uma mão, tem renda equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Obviamente, essa é uma caricatura da desigualdade. O Brasil, talvez você não saiba, é uma das democracias mais desiguais do mundo. Se não for, quem sabe, a mais desigual do mundo. E é claro, esse é um problema, um super problema que pode ser tema para próximas conversas. Hoje eu quero falar sobre uma outra desigualdade, que é uma certa discrepância natural que há, que faz parte de, que se apresenta em diversas faces da natureza, que é essa discrepância entre comportamentos e resultados. Muitas vezes na vida, nós agimos, empregamos diligência, força de vontade e ainda assim o resultado não se apresenta. O que fazer com isso? Há um ativista americano chamado Jacob Riis que propôs um antídoto, em que ele disse o seguinte: vejamos a citação dele. Todas as vezes que eu vejo, que eu percebo que as coisas não estão progredindo, eu gosto de observar um quebrador de pedras trabalhando. Porque ele bate uma, bate duas, bate três, bate 4, bate 10 vezes na pedra e ela não apresenta nenhum sinal de rachadura. E ele continua 20, 30, 40, 50, 60 e nada. Então, na 100ª, ele olha para a pedra e continua a mesma coisa. Até que na 100ª martelada, ele bate na pedra e ela se despedaça em vários pedaços. Mas aquele quebrador de pedras sabe que não foi a 100ª martelada que quebrou a pedra propriamente. Foram todas as outras 100 que vieram antes. Olha que frase primorosa, que citação primorosa. E ele quis dizer basicamente o seguinte: a vida muitas vezes tem essa característica em que você age e nada, nada parece acontecer. Porém, eu gosto de me debruçar, já citei esse cara aqui em outros podcasts também, no trabalho do James Clear, em que ele atribui a essa característica da vida, ou ele alcunha essa característica da vida como platô de potencial latente. O que é o platô de potencial latente? É um período natural em que nós agimos, em que nós produzimos, em que nós fazemos as coisas, mas as coisas parecem não avançar na mesma medida de nossa diligência, de nosso esforço, de nosso empenho. E ele justamente traz à tona essa explicação usando a metáfora do bambu chinês. O bambu chinês ele demora ali 5 anos para ficar com 30 centímetros, para crescer 30 centímetros. 5 anos. Então, passados 5 anos, 6 meses depois, 5 anos e 6 meses, em média, ele ganha os céus, podendo chegar a 3 metros de altura. É claro que, olha que interessante isso, galera, nós observamos as histórias de sucesso na vida e muitas vezes vemos essas histórias como coisas que acontecem da noite para o dia, como tiros de bala de prata. Fulano fez tal coisa e aquele feito o levou a um dado resultado. Isso vai completamente contra tudo aquilo que a vida nos ensina por si. Aristóteles dizia isso quando ele falava que a excelência não é um feito, não é um tiro de bala de prata. A excelência é um hábito. Então, o que isso quer dizer propriamente? Que essa educação que tivemos até aqui, de observar as coisas como feitos, como eventos únicos, de observar sucessos como resultados que se deflagram da noite para o dia, do dia para a noite, isso está obviamente equivocado, porque o processo, como a própria palavra diz, é um processo. Deve haver um progresso, uma evolução, é um passo por vez. E o problema é que esse passo por vez, como aqui disse, ele não é linear.
Muitas vezes nós agimos, nos empenhamos e nada acontece, principalmente naquilo que concebe-se, como aqui já citei várias vezes, como ambiente de retorno atrasado, que possui por si, de forma inerente, essa característica que exige de nós comportamentos, ações, mas o resultado se deflagra no futuro. Esse é o platô de potencial latente. A percepção de Jacob Riis ela foi muito útil, muito interessante, porque ele justamente retratou esse fenômeno. Por quê? O que é o platô de potencial latente, basicamente? É um período em que nós agimos, os resultados concretos, tangíveis, mensuráveis, parecem não acontecer, mas esse período ele é necessário. Esse período ele é fundamental, ele é vital para gerar energia acumulativa, para se acumular energia de tal sorte que no futuro aquele resultado se manifeste, de tal sorte que aquela pedra se despedace no futuro. Porque o quebrador de pedra sabe que não foi a 100ª martelada, mas todas as outras 100 que vieram antes. O que ele quis dizer com isso? Que cada uma das marteladas estavam gerando energia acumulativa. A energia vai se acumulando progressivamente, de modo que o resultado se manifeste no futuro. Isso se apresenta em diversos cenários, em diversas biografias de sucesso na vida e, claro, de fracasso também. Eu gosto muito da percepção do Jeff Walson, quando ele diz que hábitos possuem 3 características, sendo uma das características o fato de que os hábitos não produzem, por regra, esses pequenos comportamentos, que são os hábitos, um resultado concreto no ato em que são executados. Já falei sobre isso aqui também. Essa é uma percepção óbvia. E isso nos leva a um outro entendimento, de que esses hábitos são insignificantes. Então, quando você come um prato de salada, aquilo não te torna uma pessoa mais magra, mais saudável, porque você comeu aquele prato. Isso dá a impressão de que aquele prato de salada é insignificante. Mas se você insere isso no curso do tempo, resultados exponenciais se manifestam. Resultados extraordinários se deflagram a partir disso. Esse é um entendimento fundamental, seja para coisas que, sob o nosso juízo, são boas ou, sob o nosso juízo, são ruins. Se eu como um sanduíche, por exemplo, para trazer aqui o outro lado da conversa, eu não caio, né? Se eu comer um sanduíche super gorduroso, eu não caio para trás com um infarto porque eu comi um sanduíche. Na vida, a equação é mais ou menos simples. Eu entro com as ações e a vida entra com o tempo. Quando o tempo se junta a essas ações, aquilo que era ordinário, no sentido de que era trivial, simples, aparentemente insignificante, torna-se, quando linkado ao tempo, exponencial. Esse é o trabalho fundamental e essa é a explicação por trás do platô de potencial latente. Nós oferecemos ações, nós empregamos ações, muitas vezes as coisas parecem não funcionar, mas esse é um período necessário, porque esse período está gerando energia acumulativa para que à frente a pedra se despedace. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar aqui hoje e esse entendimento é chave, porque muita gente fica pelo caminho, muita gente desiste antes de ter o êxito por si, né? Antes de ver os louros, antes de chegar às benesses. E esse, a partir de hoje, espero que não seja mais o seu caso, tá bom? Valeu!